Graça e paz, meus queridos. Mais uma vez, nós estamos no quadro Ouvir e Agir, que é o momento em que nós ouvimos a palavra de Deus e pensamos como nós aplicamos em nossa vida, como nós aplicamos isso no nosso dia a dia. E hoje eu quero falar com vocês o que acontece com os amigos de Jesus. O que acontece com aqueles que são amados por Jesus. Inclusive, a proposta de Jesus, como diz João, o Evangelho de João, capítulo 15, que nós temos que ser amigos dele. Ele nos chama não para sermos servos dele, mas para sermos, além disso, nós sermos amigos dele. E ele falou que o amigo dele é aquele que faz a sua vontade. Então, todos os que fazem a vontade do Senhor Jesus é amigo de Jesus. Então, o que acontece com este amigo de Jesus? O que acontece conosco, que somos amados por Jesus, que somos amigos de Jesus? Bem, para ver isso, vamos no texto de João, capítulo 11. E a partir do verso 1, João, capítulo 11, o Evangelho de João, do verso 1 ao verso 5, diz assim: Ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro se achava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, porém, ao ouvir isso, disse: Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta, a sua irmã, e a Lázaro. Então, nós vemos aqui que vai falar a história de Lázaro, e o texto é bem conhecido, mas caso você que está ouvindo não conheça muito bem esse texto, eu convido você a ler esse capítulo, o capítulo 11 de João. Mas, resumindo, Lázaro estava doente, Jesus estava próximo, Jesus não estava tão longe da onde estava Lázaro, e na sua enfermidade foram avisar Jesus que aquele que ele amava estava doente. E Jesus esperou um pouco mais ali, onde ele estava, e depois ele foi visitar Lázaro. Quando chegou Lázaro já estava morto. E aí vemos que depois Jesus ressuscita Lázaro. Mas, já no começo aqui, nós vimos alguns detalhes, algumas coisas. Primeiro, é que o texto diz que Jesus amava, no versículo 5. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Toda vez que Jesus ia para Betânia, ele se hospedava na casa de Lázaro, Maria e Marta. Era um lugar onde ele e os seus discípulos sempre achavam apoio quando estava por aquela cidade. E era uma família que ele sempre estava ali, era uma família que ele tinha comunhão, amigos de Jesus. E esse amigo de Jesus, a qual o próprio texto diz, no verso 4, aquele que ele amava, ele havia ficado doente. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui, primeira coisa que nós aprendemos nesse texto, logo de cara, primeira coisa que nós aprendemos, que os amigos de Jesus, os amados de Jesus, pode sim ficar doente. E nós vemos a história, conhecemos a história que depois disso, ele veio a óbito. E já poderia ser até um ponto 2 aqui. Que assim como os amigos de Jesus, os amados de Jesus, pode ficar doente, também pode, consequentemente, vir a óbito. As pessoas questionam muito quando um cristão fica doente, quando alguém que crê em Deus, que serve a Deus, que busca a Deus com fidelidade, com dedicação, tem uma enfermidade, ainda mais se essa enfermidade é uma enfermidade do tipo um câncer,
uma doença degenerativa, ou de repente, como no meu caso, que tem uma deficiência, como eu que sou cego, outras pessoas que podem ter um outro tipo de deficiência, as pessoas questionam. Ué, mas ele não é crente, ela não é crente, ela não vai todo dia para a igreja, ele não está ali sempre na igreja, buscando a Deus. A pessoa é tão ali fiel, sempre ele está ajudando, sempre está buscando uma pessoa boa, uma pessoa... E por que que Deus permite uma coisa dessa? Por que que acontece isso com uma serva de Deus, com um servo de Deus? Como que um servo de Deus, uma serva de Deus, fica doente dessa forma e até vem a óbito? Sim, amados de Jesus, amigos de Jesus, ficam doentes. E até, consequentemente, pode vir a óbito. E mais uma coisa que o texto mostra, que Jesus ele ficou um tempo mais ali. Por ser amigo de Lázaro, o que a gente espera é que Jesus se apressasse em atender aquela solicitação. Porque quando Jesus ele foi solicitado, Lázaro não estava morto, Lázaro estava vivo, ele estava enfermo. Ele estava muito enfermo, mas estava vivo. E quando Jesus chega, ele já está morto. E a gente pensa, puxa, Jesus poderia ter se apressado. Jesus poderia, é o amigo dele. Jesus poderia ter saído correndo, vamos rápido. Vamos visitar Lázaro, vamos lá porque Lázaro está enfermo. E quando Jesus sai de lá, ele até fala no verso 6 em diante, Jesus fala, vamos porque Lázaro está morto. Primeiro ele diz, olha, Lázaro ele está dormindo. Mas se ele está dormindo, ele está bem. Aí Jesus diz declaradamente, não, Lázaro está morto. Então, a gente vê que quando Jesus recebe esse pedido, Lázaro ainda estava vivo. Mas quando Jesus atende o pedido, Lázaro estava morto. Nesse momento também aprendemos outra lição aqui nesse texto. Que quando nós fazemos um pedido, nós às vezes entramos em oração, em jejum, quando nós às vezes pedimos a Deus algo, é no momento em que ainda temos esperança. As pessoas oram porque ainda creem, porque têm esperança. Por mais que a enfermidade seja muito dura, muito grande, a situação muito difícil, a pessoa ela manda uma mensagem, ela vai à igreja, ou ela liga, ou ela pede, olha, orem por mim. Coloca o meu nome na oração lá na igreja, orem por mim, intercedam por mim. Ou intercedam por alguém da minha família, pelo meu amigo, pelo meu pai, ou pela minha mãe, ou pelo meu filho, enfim. A pessoa, quando ela pede oração, é porque ainda ela acredita, ainda há aquele ponto em que não é o ponto mais crítico ainda. Talvez seja muito difícil, mas ainda ela crê que ainda há esperança daquele quadro se reverter. Ainda a pessoa que pede a oração, como aqui Marta e Maria mandou um recado para Jesus, mandou alguém ir falar com Jesus. Olha, Jesus, o seu amigo que você ama está doente, ele ainda estava vivo. Mas aquele pedido que foi feito ainda na esperança de que Jesus fosse em tempo hábil, em um tempo bom de curar Lázaro, esse tempo esgotou e Lázaro faleceu. Quando Jesus chegou na aldeia, Lázaro já estava sepultado, morto e sepultado. É onde já não tinha mais esperança. E às vezes acontece isso com muitas pessoas. E talvez esteja acontecendo isso na sua vida. Aonde um pedido, aonde uma oração foi feita quando ainda havia esperança.
quando ainda havia solução, ou ainda havia uma esperança de reverter a situação. Mas quando você pensa, bom, agora não tem mais jeito, agora eu pedi, bom, que Deus fez a vontade dele, eu pedi, eu acho que não tem mais jeito. Não tem mais jeito para a saúde, ou nós aqui estamos falando de saúde, né? Porque Lázaro, ele estava enfermo e veio a falecer. Mas há muitas outras coisas que não são relacionadas com a saúde, que também acabam, que vão embora, que são destruídas, são acabadas, morrem. Um relacionamento pode morrer. Um relacionamento pode estar enfermo e pode morrer. A situação financeira pode estar por um fio e pode acabar. Um emprego pode acabar. Um relacionamento pode acabar. Enfim, tantas coisas da vida pode estar por um fio, pode estar defeituosa, pode estar levando ali aos trancos e barrancos, enfim, e pode chegar a acabar, chegar a morrer. Os teus sonhos podem ser assim. Os teus objetivos da vida podem ser assim. De repente você tem um objetivo de vida e as coisas sempre vão dando errado, sempre acontecendo diferente do que você esperava. E aí você pede a Deus, Senhor, abençoe e tal, pede oração. E parece que o negócio acontece de uma forma que você já vê que não tem mais jeito, não tem mais esperança. Os seus sonhos morrem, os objetivos morrem. Não estamos falando aqui só de pessoas, só de enfermidade, estamos falando de sonhos, de objetivos, de propósitos, de emprego, de relacionamento, de pecado, de moral. De repente é a tua moral que morreu, que caiu. De repente é o teu caráter, a tua fé morreu. Você entende? Você orava ainda quando tinha um pouco de fé, você clamava, hoje nem isso você faz, porque não há mais fé, a tua fé morreu. Então muitas coisas podem morrer. E eu já falei aqui, foi o primeiro ponto, que os amigos de Deus podem morrer. Os amigos de Deus ficam enfermos. Os amados de Deus, de Jesus, ficam doentes e pode chegar a óbito. E eu já falei, não é só enfermidade. Pode ser até a tua fé. Mas nós sabemos o fim dessa história. Nós sabemos o que aconteceu. Nós sabemos que, inclusive, o texto, no verso 4, Jesus ele disse, essa enfermidade, ela não é para a morte, ela não é para a destruição, ela não é para acabar de tudo, acabar de vez. Não, essa enfermidade, eu estou falando nas minhas palavras, essa enfermidade é para que o nome do Senhor seja glorificado. Jesus disse isso para os seus discípulos. Por isso que ele demorou, por isso que ele esperou mais. Porque Jesus ele mostrou que mesmo que visualmente, mesmo que para as pessoas, clinicamente, visualmente, cientificamente, qualquer outra forma que poderia ali ser analisada, não tinha mais jeito, não tinha mais esperança, não tinha mais solução, recuperação. Lázaro morreu. Lázaro já estava cheirando mal. Lázaro já estava sepultado. Quando Jesus faz o milagre foi muito maior do que curar uma enfermidade. Porque Jesus ele trouxe Lázaro de volta à vida. Ele restaurou o corpo de Lázaro que já estava cheirando mal, já estava apodrecendo. O Senhor restaurou não só a saúde, o Senhor restaurou a vida de Lázaro por completo. E é isso que aprendemos aqui. Que Jesus ele pode sim restaurar,
Mas ainda que as coisas se perderam por completo, ainda que as coisas se perderam totalmente, por completo, já não há mais recurso, já não há mais esperança, já não há mais o que fazer, já cheira mal, já está enterrado, sepultado, já não tem o que mais fazer. Jesus ainda pode fazer, Jesus ainda tem o poder de trazer à existência o que já não existe mais. Isso é tremendo, isso é maravilhoso demais. Eu espero que você esteja nesse momento sentindo a presença de Deus, porque isso é maravilhoso. Jó, ele falou que ainda que a árvore seja cortada, ao cheiro das águas ela brota. Pode não haver mais esperança para a árvore cortada, mas ao cheiro das águas ela brota. E nós sabemos muito bem quem é a nossa água da vida. Nós sabemos muito bem. Em João 4, no versículo 12 em diante, Jesus ele fala que aquele que crer nele, rios de água brotarão de seu interior. Ele é a água. Ele faz brotar isso em nós. Então, fique com essa palavra. Se em alguma coisa, seja ela pessoal, seja ela dentro de você, no teu íntimo, seja o teu ânimo, seja uma depressão, seja uma crise de ansiedade, seja a tua falta de fé, seja o teu relacionamento, seja as tuas amizades, seja o seu trabalho, seja, não sei, tua vida financeira, não sei, o que for, se está enferma, mesmo que você creia em Deus, é possível, mas ainda que não haja mais esperança, o Senhor pode fazer brotar, Ele pode trazer à existência o que não há mais vida, mais esperança, Ele pode trazer à existência. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele renove a tua vida, restaure a tua vida, os seus sonhos, e você possa voltar a viver, os seus sonhos possam voltar, a sua vida possa voltar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que você tenha uma vida restaurada na presença do Senhor Jesus. Deus te abençoe e até a nossa próxima reflexão.